Fluminense pode anunciar novo reforço muito em breve. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos comentar um pouco mais sobre o afastamento de 4 jogadores do Fluminense que foi anunciado na manhã de ontem, terça-feira. Também vamos falar de Copa Libertadores. Afinal, o Fluminense amanhã enfrenta o Cerro Porteño lá no Paraguai pela terceira rodada da fase de grupos. Então tem muita informação do Flu para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Ontem o dia tricolor ficou movimentado com a informação de que 4 atletas do Fluminense teriam sido afastados pelo clube, né? O Fluminense postou isso de maneira oficial. John Kennedy, Alexander, Arthur e Cauã Elias não viajaram para o Paraguai e também não serão relacionados para a partida do próximo domingo contra o Corinthians, porque tiveram atos de indisciplina, né? O GE trouxe para a gente a informação que o ato de indisciplina foi uma farra, uma festa feita na concentração envolvendo mulheres ali, e isso não pegou bem internamente, né? O técnico Fernando Diniz ficou bastante incomodado com a situação, as lideranças do elenco tricolor também não gostaram nem um pouco do que aconteceu, afinal, né? Pô, a concentração, o Fluminense já raramente faz concentração, e quando faz, os caras metem um deslize desse, não tem como, né? E aí o GE trouxe novas informações aqui pra gente, tá? Uma delas é que a farra, né, dos jogadores, essa festinha, ocorreu no mesmo hotel onde o treinador Fernando Diniz mora. O Fluminense concentra, quando vai concentrar, ele concentra no hotel lá na Zona Oeste, lá na Barra da Tijuca, que é onde o treinador Fernando Diniz e integrantes da sua comissão técnica moram, né? Esse hotel tem uma área mais residencial, onde o Diniz mora, e os quartos comuns, onde o Fluminense concentrou, foi onde rolou essa algazarra, vamos botar dessa maneira, né? Os jogadores teriam reservado um outro quarto num andar separado de onde o grupo tricolor ficou ali na concentração, para que as mulheres ficassem por lá e eles fossem fazer essa festinha, essa farra deles, né? Não se sabe ainda até quando que esse quarteto vai ficar afastado. A situação vai ser rediscutida quando eles voltarem do jogo contra o Corinthians, né? Quando o grupo tricolor, a comissão técnica voltarem no jogo contra o Corinthians, ou seja, só lá no domingo, né? O Fluminense enfrenta o Corinthians no domingo, às 4 da tarde, lá em São Paulo. E o jornalista Vitor Lessa trouxe também algumas outras informações sobre essa situação. Tá aí na tela o post dele, né, em que ele diz que os jogadores não esperavam que a festinha fosse vazar, muito menos que o Fluminense aplicaria uma punição, né, e tornaria público mesmo antes que o ocorrido chegasse à imprensa. E aí, quando eles perceberam que foram flagrados, eles ficaram muito assustados, né? Perceberam a gravidade da situação. E aí tem a prova definitiva, né, que é a câmera, as câmeras do hotel, né, as câmeras de segurança ali, flagraram ele, aí não tem muito o que fazer, né? Tá sendo visto ali, não tem para onde fugir. Isso aí, enfim, incomodou muita gente no próprio hotel, né? Eles foram dedurados por um funcionário, porque a festa teria sido acima do tom, e o Vitor Lessa traz aí pra gente, né, que internamente a expectativa é de que essa punição seja um aviso definitivo, né, de que essas indisciplinas não serão toleradas, enfim, é aquele recado mesmo, né, como o próprio Vitor Lessa bota, o recado tá dado, e aí, ó, agora, meu irmão, acabou isso, né, o John Kennedy e o Alexander, principalmente, já são reincidentes nessas questões de indisciplina, parece que o Arthur também já tinha tido alguns casos ali na categoria de base, lá em Xerém. O Cauã Elias, que parece que é o mais jovem desse grupo aí, parece que é a primeira vez que ele está envolvido numa besteira dessa. Espero que esses jogadores botem juízo na cabeça, né? Sobretudo o Cauã Elias e o Arthur, eu acho que são os que mais me incomodam nessa história, porque o John Kennedy e o Alexander, claro que me incomoda muito, tá, gente? Óbvio. Eu não acho que isso seja certo, é profissionalismo, tá no teu trabalho, tem que ser profissional. Mas o John Kennedy já ganhou alguma coisa pelo Fluminense, fez um gol de título da Libertadores, é ídolo da torcida. O Alexander, menos do que o John Kennedy, mas já foi titular no profissional por um tempo. Já mostrou alguma coisa na vida, na carreira. O Arthur e o Cauã Elias, nada. Nada. Futebol de base é outro esporte. Até o momento, nada. Né? Os dois ainda, quando jogam no profissional, ainda tem dificuldade, não conseguem render. Então, assim, vamos botar a cabecinha no lugar e vamos jogar bola, né? Vamos focar na carreira, porque o mundo do futebol é assim, né? É muito rápido. Então, um dia você tem tudo e amanhã tu pode não ter nada. Então, é isso, né? Meu recado para essa molecada é esse, que eles botem a cabeça no lugar, né? Todos os 4, porque principalmente agora John Kennedy e Alexander são 2 peças que seriam muito importantes para o Fluminense no segmento da temporada.
Vamos falar então um pouquinho agora de Copa Libertadores da América. Chega do momento fofoca aí do afastamento dos jogadores. Vamos falar um pouco de Copa Libertadores da América. Temos algumas informações importantes para trazer para você nesse vídeo aqui. Mas rapidamente, antes eu vou lembrar você que está aqui assistindo de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor. Todas as informações chegando na palma da sua mão. Então, clica no link do comentário fixado, aperta lá no topo o botão seguir e vem fazer parte do canal da Central. Beleza? Então vamos falar um pouquinho de Copa Libertadores da América, porque ontem teve a outra partida da terceira rodada do Grupo A na fase de grupos da Libertadores. O Colo-Colo recebeu o Alianza Lima lá no Chile. O resultado foi excelente para o Fluminense, tá? Os times empataram ali em 0-0, então o Colo-Colo chegou a 4 pontos, é o vice-líder, está empatado com o Fluminense, mas o Fluminense tem um jogo a menos, né? Então, Colo-Colo, 4 pontinhos, vice-líder, Fluminense é o líder com 4 pontos, enfrenta o Cerro Porteño, terceiro colocado, que tem 3 pontos. O Alianza Lima está ali com 2 pontos, é o lanterninha até o momento desse grupo A. Um resultado, na medida do possível ali, né? O melhor resultado possível para o Fluminense, porque o Colo-Colo não ultrapassa a gente, o Alianza Lima também não encosta, perfeitamente. O Fluminense vencendo amanhã, que é a nossa obrigação e é o que a gente espera que o Fluminense faça. Aí a gente vai dar uma encaminhada, chegar a 7 pontos ali, vai dar uma encaminhada nessa classificação. E aí eu tenho aqui na tela, né? Vou botar aí a lista de relacionados do Fluminense para esse jogo, para essa viagem. O Fluminense postou com algumas novidades, né? Já que tem 4 jogadores que geralmente estão nessa lista que foram afastados, o Fluminense tem algumas novidades ali. Você pode ver o Renato Augusto já na capa, né? A gente já tinha falado sobre isso. A tendência era que ele voltasse, voltou, está relacionado depois de problemas físicos, recuperado, vai poder ir para jogo, né? Vai estar relacionado ali para o Fernando Diniz utilizá-lo, se assim desejar. O Keno, por outro lado, a gente comentou aqui também, não reuniu ainda as condições físicas ideais, então não viajou para essa partida contra o Cerro Porteño. Mas a gente vê ali, por exemplo, o nome do Matheus Reis, que é um jogador de 17 anos, né, do Sub-17 tricolor. A gente fez vídeo aqui falando sobre ele outro dia, porque ele foi convocado pela seleção mexicana, né? Peculiar a situação, ele nasceu na cidade do México e ele foi defender lá a seleção mexicana nas categorias de base, está relacionado aí, pode fazer essa sua estreia como profissional do Fluminense. E outro jogador que está retornando, meu nomezinho aparece aí, é o Calegari, né? O Calegari esteve emprestado ano passado ao Los Angeles Galaxy, ficou um tempo fora, acabou tendo uma grave lesão no joelho, está se recuperando fisicamente somente agora, e aí volta pela primeira vez, né, a ser relacionado depois desse retorno ao Fluminense. Eu não imagino, tá, ver o Calegari entrando nessa partida. Sinceramente, aqui, vou ser muito sincero com vocês. Acho que o Calegari está relacionado porque tem 4 jogadores afastados e aí, enfim, beleza, vamos para o jogo, Calegari. Mas é bom ver o jogador de volta, né? Não é um jogador que me agrada muito, não. Eu particularmente, tá, não vejo com bons olhos a utilização dele. Eu acho que para lateral direita a gente tem opções melhores. Como volante, que é uma coisa que o pessoal pede muito. Cara, o Calegari não jogou como volante profissionalmente, praticamente. São partidas esporádicas ali. Não enxergo que o Fernando Diniz veja ele dessa maneira, tá? Como uma opção no meio campo. Então, assim, eu acho legal, tá de volta aí. É um jogador comprometido, né? A gente tá falando dos moleques fazendo besteira. O Calegari é um jogador mais comprometido, né? Então, que eu esteja errado e que ele arrebente aí com a camisa do Fluminense e nos dê muitas alegrias, né? Sempre a nossa expectativa, a nossa esperança. E aí o José Ilan, jornalista, né, trouxe informação importante também sobre o time do Fluminense para essa partida. Segundo ele, o Fernando Diniz vai repetir a escalação que começou o jogo contra o Vasco da Gama, né? O Fluminense começou aquele jogo com os zagueiros de ofício, né? O Manuel formou a dupla de zaga com o Felipe Melo. Felipe Melo, claro, ele é volante, mas aqui no Fluminense ele já vem jogando de zagueiro há muito tempo. Ele eu já não considero mais uma improvisação, né? Não considero que está improvisando ninguém na zaga. É o Felipe Melo ali ao lado do Manuel. O Fluminense seguiu tendo suas dificuldades defensivas contra o Vasco. É importante salientar isso aqui, tá? Não é porque botou uma dupla de zagueiros que a gente resolveu esse problema. Não, a gente tomou gol de bola aérea de novo. Tomou gol de bola aérea, por sinal, no momento em que o Antônio Carlos estava na zaga, que é um jogador mais alto, cuja supostamente principal qualidade é o jogo aéreo. A gente tomou gol mesmo com ele ali. Mas o que eu gostei mais, né, disso tudo é ter o Martinelli no meio campo. Para mim, mais do que a reclamação, no meu ponto de vista, não é nem o Martinelli na zaga. É não ter o Martinelli no meio. Vocês entendem a diferença? Porque o Martinelli hoje é uma peça muito importante do meio campo do Fluminense. Quando você recua ele para zagueiro e improvisa ele ali,
entra, sei lá, o Lima, o Alexandre esquece, né? Mas entra o Lima, por exemplo, ou às vezes até o próprio Renato Augusto, como já aconteceu, né? Um pouquinho mais recuado como segundo volante, não é uma opção que me agrada. Eu prefiro ver o Martinelli no meio campo. A gente viu o Martinelli jogou muito bem contra o Vasco, meteu o gol, inclusive. Para mim, o problema maior é esse: você perder o Martinelli no meio campo. Não é nem você botar o Martinelli na zaga, mas perder ele no meio campo. Então, o José Ilan traz para a gente que o Fluminense jogará amanhã contra o Cerro Porteño com o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Manuel e Felipe Melo na zaga e o Marcelo na esquerda. No meio campo, o André ao lado do Martinelli e do Ganso, e lá na frente, Arias, Marquinhos e Germancano. Essa é a escalação do Fluminense, que, bom, com o que a gente tem de disponível no momento, eu considero que é a melhor escalação mesmo, né? O Fluminense ideal com o que a gente tem disponível, tem umas peças ali no departamento médico, como o Keno, por exemplo, que era titular desse time, não sei como é que vai ser quando ele retornar, porque o Marquinhos vem jogando bem, o Marlon também, né, que tinha muita expectativa, mas operou o joelho, vamos ver quando ele volta. E a grande questão para mim é que o Fluminense vai para esse jogo, né, só com o Germancano de centroavante, né? A gente não tem outro centroavante, já que o Lelê tá machucado, provavelmente não joga mais nessa temporada, e o reserva, que é o John Kennedy, tá afastado, e o moleque da base que sobe, que é a camisa 9, que é o Cão Elias, também está afastado. Então o Fluminense vai para esse jogo aí somente com o Germancano de centroavante de origem. É claro que tem outros jogadores que podem fazer a função, já fizeram em algum momento, mas centroavante de origem, somente o Germancano. Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui. O que você acha dessa escalação do Fernando Diniz para a partida de amanhã? Você acha que é o melhor Fluminense possível? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia. O Fluminense pode anunciar reforço muito em breve. Eu já vou te falar bastante sobre isso, mas antes vou rapidamente aproveitar para dar aquela moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. Aí a galera chega junto, deixa o comentário aqui, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Mauro, assistindo a gente lá de Cabedelo, na Paraíba, para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, para o Jesus Esteves, lá de Cuiabá, e para o Delmiro Gil, de Minasul, em Goiás. Um abraço para a galera, o convite sempre, tá? Você que está assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Deixa um comentário aqui embaixo, me falando, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos prosseguir aqui, porque o Fluminense pode anunciar muito em breve um reforço. Quem traz essa informação para a gente é o Portal Gol, que fala que o Fluminense tem um acordo verbal com o Thiago Silva para ter o jogador lá em julho, no meio do ano, né? A gente sabe de toda a novela do Thiago Silva, o contrato dele com o Chelsea está se encerrando no final do próximo mês de junho. Ele não vai ficar no Chelsea. O Thiago Silva deu declaração, né, de que já tinha o seu futuro definido, já tinha a sua decisão, já tinha sido tomada e que as notícias sairiam ao longo dessa semana. Que ele não fica no Chelsea, a gente já sabe, saiu por diversos portais, diversos lugares. O próprio Thiago Silva, né, já meio que deu a entender isso nessa declaração, já que ele fez um panorama geral da passagem dele pelo Chelsea, né, ou seja, meio que botando um ponto final ali na passagem, um balanço, né, desse período da carreira dele. E aí a gente tem que ver, porque o Fluminense, claro, é o principal interessado no retorno do jogador. Ele já falou diversas vezes que gostaria de voltar ao Fluminense, gostaria de encerrar a carreira. E aí tem toda a novela, né? A esposa dele já fez seus stories falando sobre o assunto, disse que não seria problema ficar na Europa caso o Thiago Silva voltasse, já que os filhos dela jogam no Chelsea e, enfim, estão começando essa carreira de jogador de futebol. Ela ficaria lá sem problema nenhum com as crianças e o Thiago Silva voltaria para o Rio de Janeiro para jogar no Fluminense, se assim for do desejo dele. Mas fato é, existem propostas ali na mesa, né? O Thiago Silva está analisando a situação, tem o interesse do mundo árabe, é um jogador que, por mais que tenha seus 39 para 40 anos, ele ainda tem bastante mercado, tem clubes da Europa também de olho na situação do jogador, mas o Portal Gol traz a informação de que o Fluminense conseguiu esse acordo verbal com o Thiago Silva para ele ser reforço tricolor no meio do ano, e esse anúncio pode ocorrer em breve, né? Segundo o portal também, essa chegada do zagueiro é vista com muito bons olhos no plantel, né? O elenco tricolor está muito ansioso, com muita expectativa de ter o Thiago Silva aqui no Fluminense, e não é para menos, né? A gente está falando de um grande zagueiro, por mais que tenha a sua idade avançada, o Thiago Silva é um grande zagueiro, é um zagueiro de Premier League, tem jogado titular, inclusive voltou a ser titular lá no Chelsea, então é um jogador de muitíssima qualidade. No momento que o Fluminense precisa de zagueiro, né? Ele varia muito o nosso nível em 2024. Mas essas são as informações que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Eu quero que você deixe o seu comentário. A novela Thiago Silva vai ter um final feliz?
que você acha? Opina aqui embaixo. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.